Olá, vamos ao capítulo 47. Ele é bem grande, vou ter que dividir, tá? Lucano permaneceu na casa de Pilatos até ter certeza de que seu irmão estava completamente restabelecido. A saúde de Prisco voltava rapidamente. O corpo emaciado consumia alimento em proporções enormes. O rosto tomou sua velha e risonha tonalidade bronzeada. Estava resplandecente de entusiasmo. Ele e Plócio esgrimiam no pórtico externo, e o jovem não se furtava àqueles jogos atléticos. Lucano sentia-se repleto de felicidade. Prisco voltaria à sua propriedade e à sua família, e Íris se regozijaria. Não tenho muita confiança em meus vigilantes, dizia Prisco sobriamente. Ficarei lá pelo menos 1 ano, se César permitir, antes de me aventurar em outra campanha. Tentou persuadir Lucano a voltar com ele, mas este sacudiu a cabeça. Tenho muito que fazer aqui, ele disse, e não explicou o quê, embora Prisco e Plócio ficassem a olhar curiosos para seu rosto. Quando Prisco um dia insistiu para que Lucano pelo menos voltasse a Roma com ele por um pequeno espaço de tempo, o irmão mudou de assunto. Ele, Prisco e Plócio estavam gozando o ar brilhante da tarde, frio e vivo naquela montanha. Lucano levantou-se e disse, rindo: estou cansado de ver-vos lutar, gladiadores desajeitados. Atirou para o lado o manto e ficou de pé, vestido apenas com a túnica, e flexionou os músculos. Embora muitos fios grisalhos se mesclassem ao dourado de seus cabelos e houvesse linhas ascéticas em seu rosto grego, no corpo ele era um jovem. Prisco vaiou-o e dirigiu-se para ele na posição do lutador, enquanto Plócio observava sorrindo. O jovem se aproximou de Lucano e estendeu o braço para agarrá-lo. O médico esperou até que os dedos apertassem seu ombro. Então curvou-se rapidamente para trás e Prisco voou por cima de seu ombro e foi cair duramente na relva. Plócio estava estupefato e nem mesmo podia aplaudir. Prisco ficara deitado no chão, pestanejando e sacudindo a cabeça enquanto Lucano ria. Um corisco me atirou aqui, exclamou Prisco, levantando-se. Correu de novo para Lucano, e este, quase sem se mover, atirou-o mais uma vez ao chão. Aquilo excitou Plócio, que era vigoroso e robusto. Pediu uma luta com Lucano e voou também pelos ares. Ambos estavam agora muito excitados. É muito simples, explicou Lucano, como quem se desculpa. Nem vos posso dizer quanto isso me ajudou a manter-me em vantagem quando atacado por desordeiros e ladrões nas cidades. Aprendi a lutar assim com o meu professor chinês em Alexandria, sob juramento de que manteria o segredo. Contudo, podia revelar o segredo do arremesso do disco, o do boxe, o da esgrima, o do salto em distância. Chegou mesmo a derrotar na esgrima o habilíssimo Plócio. Ufa! Exclamou este, enxugando o suor do rosto com seu grande braço. Tu pareces um rapazinho. Não se trata de força, disse Lucano, que se estava divertindo. Trata-se de usar a força habilmente,
gastando a menor quantidade possível dela. Prisco e Plócio queriam levá-lo ao circo próximo a Cesareia, mas Lucano não gostava dos jogos nem da brutalidade dos gladiadores. Quando Pilatos anunciou que devia voltar para Jerusalém e se ofereceu para levar o médico em sua companhia, Lucano aceitou animadamente. Chegara a ocasião de partir. Abraçou o desconsolado Prisco e deu-lhe recados amorosos para a família em Roma. Então, acompanhando Pilatos e Plócio, despediu-se de Cesareia e de Josué, o médico, que ele viera a amar, não apenas como a um colega, mas como a um irmão. Plócio insistiu para que Lucano visitasse o templo de Zeus e Apolo da cidade, quando a caravana de cavalos e bigas deixou a montanha. Herodes construíra o templo imenso e magnífico para seu amigo Pilatos, e o procurador orgulhava-se dele. Comprida colunata dupla de colunas gigantescas conduzia ao templo, alternando o mármore branco com pórfiro vermelho escuro, o que dava ao todo uma aparência exótica. O forro alto da colunata era pintado em afresco, com deuses e deusas às cambalhotas, centauros, ninfas, dríades e náiades, e sátiros e pãs, seus membros lisos e voluptuosos, entrelaçados, seus rostos risonhos e maliciosos. O ar brilhante dava-lhes aparência de movimento e vida. O piso era feito de mármore multicolorido, em círculos vermelhos e azuis sobre fundo branco. Mas o templo alto, largo e imponente mostrava-se estranhamente austero. E ali ficava revelado o inquieto espírito grego de Herodes, pois não havia afresco e nem baixos relevos nas reluzentes paredes brancas, bem como nos forros. Duas estátuas enormes defrontavam-se em posição sentada, 3 vezes maiores do que o tamanho natural de um homem. Zeus, com sua barba, feito em mármore branco, e Apolo, em mármore vermelho, olhavam um para o outro, com rostos frios e sobrenaturais, as mãos sobre os joelhos como em desafio. Diante deles havia altares, onde o incenso fumegava, e havia um altar raso, no qual brilhava uma lâmpada de ouro, e onde havia a inscrição: ao Deus desconhecido. Lucano ficou parado, meditativo, diante daquele altar despido de ornamentos que a lâmpada iluminava. Pilatos colocou um dedo nos lábios, pensativo, e ficou a olhar para a pedra grande e simples. Plócio deixou cair algumas moedas numa caixa de bronze que estava aos pés de Zeus. Cada respiração ou movimento voltava em eco das paredes e do forro, e até o leve silvar da lâmpada podia ser ouvido. Lucano virou a cabeça e olhou para a poderosa figura de Zeus, com sua barba, suas feições severas, seus olhos profundos. O grego recordou-se de Moisés e sorriu tristemente ao pensar em Herodes, homem que se despedaçava entre 2 mundos, entre 2 religiões. O rosto de Apolo, embora divagante, tinha uma expressão mais inquieta. As órbitas cavadas
davam um aspecto de inconstância às suas feições, bem como de desafio. Era como se mesmo na escultura de suas vestes perdão, no posicionamento de sua cabeça tremenda, ele estivesse para erguer-se e solicitar uma luta a Zeus pelo controle da humanidade. E Zeus, numa atitude de repouso olímpico, ali estava, em divina segurança e grandeza. Lucano teve a certeza de que naquela luz mutável e radiante, um sorriso ligeiro pairava nos lábios barbados do Deus. O grupo tomou um caminho estreito, próximo ao velho mar, cuja coloração cerúlea era tal que seduzia os olhos. Muito calmo, o mar jazia como um piso azul estendido até o horizonte, no qual os navios, suas velas brancas flutuando, deslizassem majestosamente. Os cavalos apressaram o passo na estrada, pois até Jerusalém a caminhada seria longa. O ar mostrava-se límpido e agradável, embora a poeira amarela se levantasse em nuvens, pois ali o chão era arenoso. Para a esquerda dos viajantes levantavam-se as montanhas, baixas e retorcidas, algumas bronzeadas e nuas sob o sol incandescente, outras marcadas com terraços curvos de pedra, fechando trechos de terra cultivada, esmeraldina e fértil. Olivais, que pareciam de prata velha, atiravam para cima seus galhos retorcidos. Carneiros pastavam ou dormiam sob aquelas árvores, deixando seus excrementos para fecundá-las. Moitas de tamareiras subiam pelas encostas, e entre suas frondes poeirentas era possível enxergar o ouro quente dos cachos de suas frutas. Vinhedos banhavam-se de sol nos terraços em degraus, e árvores frutíferas recortavam-se contra as pedras amarelas. Ciprestes formavam grupos em sentinela, escuros e vigilantes, suas lanças sem tremores. Nas encostas mais baixas das montanhas, frescas e luxuriantes, o gado pastava, e pequenas nascentes surgiam da terra, borbulhando como o mercúrio. Crianças guardavam preguiçosamente aquele gado. Um bando de gansos comia o grão espalhado e seus componentes brigavam entre si. Aqui e ali, uma casa baixa aparecia dentro de seus recortes verdes de chão, circundada por vinhas e flores. Mulheres ficavam à porta, sentadas nos degraus, e levantavam a cabeça para ver o grupo de viajantes com o seu estrépito. Alguns cães ladravam. A manhã era nova e os pássaros estavam silenciosos no calor. Lucano estava em paz naquela pacífica região rural. O mar à direita, a montanha à esquerda. E assentado na biga de Plócio, os homens montados cavalgavam na frente, levando os fasces, as águias e os estandartes de Roma. Suas espadas largas à cinta, os elmos reluzindo ao sol. Plócio começou a cantar cantigas libertinas de soldados. Pôncio Pilatos ia em sua própria biga, esculpida em bronze, palidamente silencioso, a cabeça baixa, como que pensando. Um escravo mantinha-se de pé ao seu lado,
segurando um parasol de seda purpurina. Camponeses descalços, vestidos com roupas suarentas em preto, laranja escuro ou azul escuro, caminhavam ao longo da estrada, levando cestas de frutas na cabeça ou legumes em outras cestas que carregavam nos braços. Moviam-se para um lado silenciosamente para deixar passar o grupo importante e ficavam a olhá-lo, depois com olhos violentos e ressentidos. Um homem ia espicaçando um burro obstinado que seguia as bigas com zurros escarnecedores como uma fieira de rudes blasfêmias. E o camponês sorria sombriamente. Espalhadas aqui e ali estavam as fortalezas de pedra de Roma, nos telhados das quais havia soldados que faziam sua saudação. Estandartes pendiam solenemente no ar quieto e ardente. Um odor forte erguia-se dos pinheiros que os camponeses sangravam para obter resina. Moças fofocavam junto aos poços onde enchiam suas jarras. E aqueles homens olhavam para as bigas e para os cavalheiros com olhos sombrios de repúdio. As dobras de seus turbantes cheias de poeira iridescente, seus pés morenos, descalços e flexíveis. Então, pensou Lucano, isto não é tão pacífico quanto eu pensava. O povo odeia os romanos. Essa gente simples da terra, ao contrário de seus irmãos mais sofisticados das cidades, que fazem negócios com o inimigo e riem e bebem com ele. O grupo parou para comprar figos e tâmaras de um camponês, que silenciosamente vendeu-os em grandes folhas verdes, e para beber água de uma nascente fresca e esticar o corpo. Mais tarde, os viajantes sentaram-se num arejado bosque de pinheiros para comer excelente carne fria de aves, de vaca, azeitonas, romãs, língua de cordeiro em conserva e beber vinho. Eu detesto viajar, queixava-se Pôncio Pilatos, limpando cuidadosamente as mãos num guardanapo branco de linho. E principalmente nesta terra estrangeira. O vinho é odioso. Mas o vinho parecia doce, melífluo e suave aos lábios de Lucano. O rosto de Pilatos mostrava-se avermelhado e ele suspirava. Disse a Lucano com um olhar afetuoso: dormi como uma criança, graças a ti, meu querido Lucano. E embora às vezes meus pensamentos sejam pesados, já não me sinto deprimido. Mandei a César o anel que te deu, e ele devolverá a ti por um mensageiro. Continuaram seu caminho. As montanhas ferviam com o calor. Passaram por aldeolas de casas feitas de barro amarelo, protegidas por moitas de ciprestes escuros. A terra dançava em ondulações quentes e o mar faiscava como fogo azul. Aqui e ali, as montanhas tomavam um curioso aspecto quadrado, sulfuroso e áspero. Paredes brancas, ao longo da estrada, derramavam para fora flores arroxeadas ou cor-de-rosa. Em certo momento, ouviram o trovejar brando de uma catarata estreita, numa encosta de montanha. Pequenos vales de um verde vívido metiam-se como dedos entre as elevações dos montes. Aqui, ao longo desta estrada, indo para Jerusalém, vindo de sua terra, ele deve ter caminhado muitas vezes, pensava Lucano.
Ele conheceu esta poeira, estas aldeolas, onde parava para se refrescar, estes ciprestes, estas flores, estes pequeninos prados. Terá ele sentado naquela pedra que ali está, falando com seus cansados seguidores? Terá ele levantado a mão para um cacho de tâmaras naquele grupo de tamareiras que ali está? Terá ele comido um punhado dessas pequenas azeitonas pretas, pingando salmoura? Terá sorrido a estes carneiros? Terá fixado os olhos nesse mar cintilante? Terá apreciado o sabor de uma romã vermelha? Há um poço ali, como um espelho azul. Terá ele banhado naquela água seus pés cansados? E que terá ele dito em sua delicadeza àquelas moças que estão junto da cisterna? E que pensou ele das fortalezas redondas ou quadradas de Roma, levantadas no chão de seu país? Deve ter olhado para os estandartes e para os soldados, pensativo. O ar é aqui tão luminoso e cheio de silêncio. Terá ele ouvido o ruído dos cascos dos cavalos romanos e das rodas das bigas romanas, como eu o ouço agora? Lucano sentia-se cheio de humildade e respeitoso temor. Fizeram a volta a um flanco de montanha que avançava e uma planície rasa, onde rebrilhavam papoulas vermelhas, ficou à direita deles, mostrando igualmente estranhas flores amarelas, todas ardentes sob o sol. E havia um campo de trigo, ouro puro, levemente recurvo, com ceifeiros ao trabalho, gritando uns para os outros em rústico aramaico. Pararam em sua tarefa durante alguns momentos para ver o grupo passar ruidosamente, e seu silêncio era agoureiro. O céu flamejante arqueava-se sobre as montanhas, e a luz refazia-se terrível sobre as colinas bronzeadas. Pilatos aprovaria sua nudez evidente, pois não precisavam os romanos dos seus ciprestes para os navios que construíam. O fato de que, com aquilo, fazerem desoladas as colinas não era importante. Então ouviram o que lhes pareceu o mais doloroso lamento ou cântico. O Senhor é meu pastor, gritavam vozes rudes em hebraico. Nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto de águas de descanso. Ali a terra era ressecada e friável, e no ar rodopiava a poeira. As montanhas despidas, que iam escurecendo lentamente, levavam a pequena distância suas cabeças sombrias. Um funeral judaico, disse Plócio, apontando para a direita com seu chicote. Vamos ver, pediu Lucano, e Plócio fez parar sua biga imediatamente, pois nada podia negar a Lucano, nem mesmo aquela tolice. Os cavaleiros retardaram o ritmo de sua marcha. Depois frearam os animais e esperaram, tomados de curiosidade. A biga de Pôncio Pilatos emparelhou-se com a de Plócio, e ele disse: "Que aconteceu?" "É um funeral judaico", respondeu Plócio. "Lucano deseja observar." As sobrancelhas de Pilatos juntaram-se, incrédulas. Homens barbudos e fatigados, vestidos de preto e cobertos de pó, levavam um ataúde preto, e mulheres, vestidas com roupas de cor cinza,
seguiam-nos chorando. Um deles ia ao lado, cantando o Salmo de Davi, um gorro preto na cabeça, as mãos postas, os olhos levantados para o céu. A cena naquele lugar poeirento e seco, naquele pobre cemitério e naquele silêncio ardente, era infinitamente dolorosa. Os carpidores não tinham notado que os romanos se haviam detido para observá-los. Estendiam-se sobre a terra crestada em fileira patética. O cantor exclamava: Ele refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e tua vara e teu cajado dão-me coragem. Outros homens reuniam-se a ele, em voz mais fraca. Os que levavam o ataúde curvavam-se sob o peso dele, pois eram velhos. As mulheres ergueram vozes agudas e desesperadas, em desgosto, e seguiam os homens batendo no peito. E então Lucano viu que havia um outro homem separado do cortejo, um jovem que não olhava para o céu, e sim para o chão, e que não juntava sua voz às vozes dos cantores. Seu rosto estava terrivelmente pétreo. Parecia inconsciente de todas as coisas. Os poucos que estavam presentes não olhavam para ele, a não ser o cantor, o rabi, que relanceava para o jovem olhares de censura e elevava ainda mais sua voz. Bondade e misericórdia com certeza me seguirão por todos os dias da minha vida. O jovem sobressaltou-se, olhou em torno de si alucinadamente e levou as mãos ao rosto. Um grito horrível escapou de seus lábios, súbito e agudo. Depois ele tornou a ficar imóvel. Lucano não saberia dizer por que desceu da biga e ficou de pé no chão e por que começou a caminhar em direção ao grupo que realizava o funeral. Vou parar por aqui, tá bom? Falei para vocês que o capítulo é bem longo. Vamos ter algumas partes aqui, tá bem? Ficamos então nessa parte, seguiremos no próximo vídeo. Muito obrigada por estarem aqui comigo. Um abraço para vocês. Tchau.